Hey followers, Gossip Girl here. Gente, diretamente de Londres e rouca. Tá? Tô rouca, desculpa, mas que veio aí o show do McFly. Que vocês vão ver no vlog quando eu voltar pro Brasil. Aturem minha voz, peço desculpa. Finge que é um charme a mais, é minha voz londrina. Tô viajando, mas isso não me impediu de vir aqui surtar com os novos episódios de Gossip Girl, que veio aí a volta da primeira temporada, a segunda partezinha que tava faltando dos 6 últimos episódios. Eu disse que eu ia fazer review e eu vou fazer review. O que eu não estava contando é que a dona HBO Max resolveu dividir o negócio em 2 partes só. Então foi 3 episódios de uma vez, 3 episódios depois, e é isso aí. Então todos os episódios vão sair enquanto eu estiver aqui viajando, mas isso não me impediu de vir aqui falar pra vocês hoje dos episódios 7, 8 e 9. Então, vim fazer um resumão. Vai ser um pouco diferente, mas não tinha condição de eu gravar 3 vídeos diferentes pra postar hoje pra vocês. Mas tudo bem. Vamos lá, que eu tenho muita coisa pra comentar desses episódios, porque assim, foi muito caos, né, galera? Muita coisa aconteceu. Então, você aí que tava xingando e reclamando de Gossip Girl, falando que Aqui é Gossip Girl, não sei o que, não tá a mesma coisa, eu tô sentindo falta da treta. se você ainda tem essa pessoa, assiste de novo que você assistiu errado. Então, antes de eu começar a falar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque ajuda bastante e ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo pra outras pessoas, porque eu tô aqui fazendo a review da temporada inteira. Os 6 primeiros episódios eu fiz todos um por um. Agora a gente vai terminar desses 2 vídeos diferentes, falando de 3 em 3. Mas vamos lá. E aproveita e deixa o seu like, porque deixar o seu like ajuda o YouTube a entregar mais ainda esse vídeo pra outras pessoas. Vamos falar desses 3 episódios. Eu vou fazer um pouco diferente, né? Nas reviews, eu fico aí falando cena por cena de coisas legais. Como são 3 episódios de uma vez, eu vou falar dos melhores momentos, né? Dividindo por personagens. Então eu vou começar com eles. O nosso trisal, que acabou daquele jeito no 6º episódio, né? Audrey, Aki e Max. A gente já sabe que eles se pegaram. A gente já sabe que a noite foi boa. Só que a gente já começa vendo ali como que foi de fato, né? Então o negócio foi intenso, galera. Foi intenso. Pois é, e isso gerou consequências, né? A gente consegue ver ali, em todos esses 3 episódios, mas principalmente no primeiro, que por sinal, quero deixar aqui os meus parabéns pra Joshua Safran, Sempre confundo. porque, gente, Joshua, pra quem não sabe, é o criador de Gossip Girl 1, 2, né? Então, da série ali, ele é o grande responsável e foi ele que foi responsável pelo original também. Então, o 7º episódio, que foi o episódio de Thanksgiving, é 100% a essência de Gossip Girl, porque ele foi o diretor do episódio. E eu, pelo menos, percebi muito claramente algumas coisas ali de ritmo e tudo mais em relação ao episódio 7 e 8 e o 9. São bem diferentes e eu, particularmente, entre os 3, preferi o 7. Achei ele muito mais dinâmico, muito mais legal, com muita treta, muita coisa acontecendo, enquanto o 8 e o 9 ficaram um pouco arrastados em alguns momentos. Então eu já queria deixar o parabéns, porque o Joshua sabe o que faz. Bota aí pra dirigir todos os episódios, gente. Por favor, que a essência tava ali. No início desse episódio, a gente já viu ali, né, as consequências do que rolou, porque não foi só o trisal, a gente teve o Obi e a Julian se pegando também, mas eu vou chegar nele já já. Então a gente começa a ver o quê? Que eles estão lembrando ali, então tanto a Audrey, quanto o Aki, quanto o Max estão lembrando do momento que eles todos estavam ali no Vamos Ver. Então assim, já foi uma coisa mais intensa, né, galera? Só que assim, cada um encarou um pouco diferente, pelo menos ao longo prazo, as coisas foram ficando diferentes. Então a gente viu ali que primeiro, foi uma coisa que eu fiquei um pouco confusa, porque eles todos estavam meio desconfortáveis. Na verdade, o Max não tava tanto, mas a Audrey e o Aki estavam ali porque eles pensavam em tudo que aconteceu o tempo todo, eles queriam mais do Max, eles chegaram a se pegar algumas outras vezes, enquanto o Max tava muito do tipo... Aí relaxa, galera, daqui a pouco vocês vão voltar ao normal, e aí é isso aí, vai ficar tudo de boa, vocês nem vão precisar de mim, mas também se precisar, tamanho, se quiser, eu tô querendo. Só que ele não contava que eles não iam precisar mais dele mesmo. Então assim, foi meio do nada que eles estavam 100% obcecados com o Max no início, né, depois do trisal ali, do negócio A3, e aí de repente eles não estavam mais, aí de repente eles já eram um casal lindo, feliz, bem resolvido. Achei muito nada a ver eles do nada dispensarem o Max depois ali nos outros 2 episódios. Mas foi interessante de ver ali a dinâmica, porque é como se eles estivessem sentindo falta de alguma coisa, e você vê que isso se posterga, porque afinal eles acabam tendo encontros com outras pessoas, e no início essa coisa que tava faltando eles encontraram no Max, né? E o Max também encontrou uma coisa que tava faltando nele, que era sentimento, que era se preocupar com alguém, amar alguém. Fica o questionamento, ele ama os 2, é uma coisa meio poliamor. Vamos falar do Max já já, mas achei meio louco que do nada eles não estavam mais obcecados com o Max, mas enfim. De qualquer forma, eu gostei muito da dinâmica dos 3, eu acho que eles têm uma coisa muito interessante. Muito
mais interessante do que o triângulo Zoya, Julian e Obi, mas isso a gente já sabe, né? Então eu achei isso muito mais legal de acompanhar, muito mais legal de ver. O Aki foi ganhando um destaque muito maior, finalmente. Ele falava um pouco, ele tinha voz e tudo mais, enquanto a Audrey, ela já tava ali, não mudou muita coisa. E vamos falar um pouco do Max também, porque como eu falei, ele foi, assim, de longe, até agora, entre todos os personagens, ele é o que tá tendo o melhor desenvolvimento, a melhor história. Por N razões, não só pelo trisal, né? Porque além disso tudo que tá acontecendo, a gente vê que o Max tá com problemas em casa também. A gente sabe que os pais dele se separaram e ele tá num turbilhão de emoções, porque ele tá tendo que lidar com o divórcio dos pais, que ele tá claramente na expectativa de que eles voltem, né? De que eles se entendam, de que seja um tempo. E ele tá vendo que não é muito por aí. Ele tá tentando, né, entender o que ele tá sentindo, o que os pais estão sentindo, o que ele pode fazer pra melhorar. Ao mesmo tempo que ele tá tentando entender o que ele tá sentindo em relação ao Aki e a Audrey. Não foi uma coisa simples, não foi só uma transa e acabou, né? Foi uma coisa de que mexeu ali com ele mesmo. Então, a gente vê os resultados disso quando ele vai sair com a menina do balé, com a bailarina, que a coisa não funciona. E aí, enfim, tá sendo bem interessante de ver que o Max é tipo o Chuck, ele tem sentimentos no fim das contas. Ele não é só o comedor de Nova York, entendeu? Então, foi muito legal de poder ver isso. Ele tá tentando entender os próprios sentimentos, mas ele também tá pensando em todo mundo, além de pensar só nele. Tá pensando nos pais, ele tá pensando na Audrey e no Aki, porque ele tá vendo o que ele tá sentindo, mas ele não quer falar, porque são amigos dele acima de qualquer coisa. Então ele tá tentando entender um pouco de tudo. Inclusive, a dinâmica dele com a Luna foi maravilhosa. Eu quero ver mais disso, porque do jeito que saiu ali as conversas deles, muita gente achou que eles iam se pegar. E não foi por aí que aconteceu, né? Foi uma coisa mais de boa. Então eles estavam ali mais amigos, uma coisa, né? E foi bem interessante de ver, porque a Luna e ele, pelo visto, se conhecem muito bem. E a Luna falou, o problema é que você não quer mais uma coisa casual, você agora quer sentir algo por alguém. E aí ela dá o conselho pra ele levar a menina do balé pra sair, mas não é uma questão de sentir algo por alguém, ele tá apaixonado pelos dois amigos. ou por um só, enfim, vamos ver. Então, o desenvolvimento do Max tá sendo incrível, e inclusive a conversa dele com o pai, que fez ele entender isso, né, que o pai fala de quando a mãe não aceitou ele ser gay e tudo mais, e fala sobre sentimentos e que falar o que se sente é importante. Foi uma conversa linda, maravilhosa, super profunda, que a gente não tava acostumado em ver em Gossip Girl, né? Eu já falei sobre isso, essa Gossip Girl realmente tá um pouco diferente nesse quesito. Mas bom, eu vou pular pro próximo triângulo aqui, porque senão eu vou ficar horas rasgando seda por Max, porque eu amo esse menino, eu amo esse personagem. Então, vamos falar dos chatos. Julian, Zoya e Obi. Gente, insuportáveis, né? Insuportáveis. Não, mentira. Quem é insuportável é a Zoya e o Obi. A Julian, pra mim, continua sendo meu cristalzinho. Mas eu tenho ressalvas com ela também, né? Porque assim, a gente viu logo de cara, né, depois da Julian ter ficado com o Obi, que rolou aquele remorso também. E eles ficavam pensando, não foi só um beijo como a gente achou, eles foram além, eles dormiram juntos. Então, a coisa foi muito mais intensa e aparentemente Mais intensa do que todos os últimos meses que eles estavam juntos, que mal tinham tempo pro outro, né? E aí, assim, começou ótimo por conta disso, por conta de toda essa treta. E aí teve a treta do Dia de Ação de Graças, do Thanksgiving. E aí um brigando com o outro, aí eles culpados tentando esconder e a Zoya entendendo. Começou ótimo. Aquele episódio de Thanksgiving foi tudo. Mas terminou ruim, né, gente? Que, de repente, isso acabou se desfazendo. Mas é porque o foco virou outra coisa, né? Vamos ser realistas. E aí, a Julian e a Zoya finalmente se trataram como elas têm que se tratar. Porque, gente, no fim das contas, Zoya pegou o ex-namorado da irmã. Ela pegou o namorado da irmã. Vocês podem até ser evoluídas, mas tem um limite, né, galera? O que tá acontecendo aqui? E aí, finalmente, começou a rolar treta, porque a Julian começou a sentir ciúme da Zoya, porque aí o Obi vai e fala que ama a Zoya porque ele é um idiota. Gente, eu tava muito incomodada com o Obi o tempo inteiro, principalmente no episódio 7. Então, assim, ele fala que ama ela no meio do Central Park, com todo mundo aplaudindo, claramente impulsivo. Mas aí depois a Zoya quer perder a virgindade dela com ele, e aí ele não quer, porque ele não está apaixonado pela Zoya, ele gosta da Julian. Então, assim, foi uma coisa um tanto quanto caótica, e tava maravilhoso, eu tava amando. Começou a ter uma coisa estranha, elas começaram a se tratar esquisitas e brigaram. E aí chega ali no meio do jantar, a Zoya entendeu tudo. Eles dormiram juntos. E aí, galera, pronto, acabou. Ela chega e dá na cara da Julian com pá, né? Nós não somos amigas, não somos irmãs, não somos nada. Meu Deus, Zoya, você é chata, mas assim, tá bom então. Então, gente, uma loucura. Uma loucura, que aquela treta pra mim foi tudo. Só que aí, de repente, depois, as coisas, né? Vamos fingir que nada aconteceu. Mas foi por uma causa maior, né? Que eu vou chegar lá, que é a história toda da Julian com o pai. Eu acho que no fim das contas, Gossip Girl também era sobre isso até no original, né? Podia tá rolando uma treta, mas na hora que Blair e Serena tinham que se unir, mesmo brigadas, elas se uniam. Então, isso aí, nada fora
fora do normal. Com relação ao Obi, gente, ele só é um bosta. Cada vez que ele aparece, eu me dou conta de que eu não suporto ele. E é meio que o que eu sentia pelo Dan Humphrey tá voltando aqui pro Obi, porque, meu Deus. Que pessoa bosta, que atitudes bostas, porque, né, fala que ama uma, mas ele pede pra outra, pra ele que incentivou tudo isso. Ele que começou falando ali no episódio 6, você quer que eu vá embora? Sim, ela quer, você não tem que pegar ela. Então, assim, ele é um bosta em tudo que ele faz, eu não suporto o Obi. Ele só demonstrou mais isso, porque aí a gente teve o quê? Ele e o Aki, que ficou aquela situação que eu até tentei falar, às vezes foi só o choque, gente, calma. Só que, na verdade, ele começou a agir de uma forma muito babaca, que eles até consertaram, que ele começa a achar que... Ai, de repente o Aki agora, que eu sei que ele pega meninos, e se ele der em cima de mim? Oh, meu Deus. Como se ele fosse o Max, né? Ele não é nem bonito, pelo amor de Deus, ó, meu filho. Você toma uma ciência aqui. Ele começa a tratar o melhor amigo de uma forma estranha, porque o melhor amigo nem se assumiu. Ele foi assumido pelo próprio pai, né? Enfim. Então, ao invés dele demonstrar apoio e dizer que tava ali porque é o melhor amigo, não. Ele resolve mudar o comportamento e o Aki fica perdido sem saber o que tá acontecendo. Então, quer dizer, não consegue nem falar que o Aki é bi, porque até então ele fala que ele é gay. Ele fala, não sou gay. Você não consegue nem falar isso. Um bosta. É muito exagero falar que foi homofóbico, talvez? Não sei. Respondam aqui embaixo, que depois eles até se entendem, conversam sobre isso. E com relação a Zoya, eu acho bom ela entender que não tem espaço ali pra ela em relação a Julian. Claramente, Obi e Julian ainda gostam muito um do outro. Principalmente ali no episódio 9, em que ele resgata a Julian ali de toda aquela treta, eles entram no carro, eles se olham, a Zoya percebe... Não tem espaço pra você, meu amor. Você chegou depois. Eles namoram há anos, se conhecem desde crianças. Dá licença, tá bom? Não que eu gosto da Julian com o Obi, porque afinal ele é insuportável. Mas assim, se é pra ele ficar com uma das duas, claramente não é com a Zoya, né, gente? Vamos ser realistas. Falando em Julian, vamos falar da situação dela, que foi uma situação muito tensa. A gente finalmente descobriu qual era o grande segredo da Julian, que não era exatamente a Julian, era a família dela, né? Então, quando ali no 6º episódio, o pai do Aki fala pelo telefone que ele precisa ficar longe da Julian, que é melhor e tal, é porque já tá alguma coisa acontecendo. Foi uma coisa que eu fiquei um pouco confusa, porque se isso era uma coisa que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, do nada isso desabrochou como, né? Então, quer dizer, do nada o pai do Aki fala, fica longe da Julian. Mas ninguém tava falando sobre isso. Isso já é uma coisa antiga. Se fosse pra ele ficar longe, ele já teria que ter ficado há muito tempo, você não acha? Isso tudo só se desenrolou porque a noiva ali, a Beck, que eu não sei o nome dela, mas eu vou chamar de Beck, porque ela é a Beck de You. Ela fala pra Kate que o pai da Julian tem esse problema. Então, fiquei um pouco perdida na linha do tempo dessa treta aqui que o pai do Aki ali, enfim, vocês entenderam, né? E aí a gente descobre que o pai da Julian, ele tá metido com essa questão toda de... Eu vou falar a palavra, vocês vão entender, eu vou botar um pi aqui. Né, porque o YouTube pega e aí dá ruim na monetização, enfim. Estou falando de... Então, nunca que ninguém imaginou que o grande problema ia ser esse, né? Então, é uma coisa muito séria. E aí, coitada da Julian, né? Porque ela começa a entrar em desespero. Porque, imagina, o seu pai é acusado de uma coisa séria dessa. E aí, enfim, eu fiquei morrendo de dó da situação da Julian. Eu fiquei com muito dó dela. Cara, ela fica desesperada, sem saber em quem acreditar. Que, pra piorar, a gente descobre que não foi com uma pessoa. Ela acaba descobrindo que foram várias. Quando ela pega ali o celular dele, ela acaba vendo várias mensagens de várias meninas falando a mesma coisa. Que não lembram o que aconteceu. Que basicamente ele embebedou todas elas e se aproveitou de várias. Só que é aquela coisa que acaba sendo o grande debate dessa situação nesses episódios, né? E aí? Não tem a prova de que aconteceu, mas também não tem a prova de que não aconteceu. E isso é a realidade, gente. Porque é óbvio que a primeira coisa que a gente vai fazer é acreditar na mulher por uma questão óbvia, né? Então, a vítima nunca é a culpada. Mas, ao mesmo tempo, a justiça, falando de justiça, como funciona o sistema da justiça, tanto aqui no... Aqui não, né? Aí no Brasil, porque eu estou international. Quanto em Nova York, é justamente esse. Você tem que ter provas concretas mesmo. Se você não tem provas de nenhum dos dois lados, é a sua palavra contra o do outro e vence quem se defender melhor. Então, é uma situação de bosta e a gente viu bem isso, mas foi muito legal ver todos os amigos ali, todos eles, o grupo inteiro se unindo pra ajudar a Julian nessa situação, né? Porque me lembrou muito quando a Serena se metia num grande problema e aí, independente do que estivesse rolando, todo mundo parava e ia ajudar a Serena, como foi quando ela matou o cara, não sei o que, todo mundo para pra pensar num plano, etc e tal. Então, isso me lembrou bastante esses momentos e eu acho que é sobre isso, né? Eles são amigos unidos na
tristeza e na treta e na alegria e na bebedeira, é tudo. Mas eu fiquei com muita pena, realmente, da Julian, porque ela fica completamente perdida. E no fim das contas, foi uma coisa que saiu pela culatra, né? Porque eles fizeram todo um plano, tentaram fugir com ela foi perseguida por paparazzi. Mas, quando ela foi se encontrar com uma das possíveis vítimas do pai dela, ela acaba mandando a menina não falar nada, porque é melhor dar uma segurada antes de falar alguma coisa no momento. E aí o tiro saiu pela culatra, né? Porque a professora tava ali fazendo uma live, fizeram leitura labial e aí deu ruim. Mas eu vou falar disso quando a gente chegar na parte dos professores. Sofreu a bichinha Julian, pra no final o tiro saiu pela culatra e não é o que ela queria fazer, ela não queria silenciar ninguém. Muito pelo contrário, ela tá contra o próprio pai, né? Tá um pouco dividida, mas tá mais contra do que a favor dele. Com essa coisa toda dos amigos pararem pra ajudar elas, né? A gente viu aí o retorno da Monet pra galera. Monet e Luna apareceram, mas o que eu tenho pra falar delas duas? Nada. Já falei da Luna ali com a história do Max, porque mais uma vez, grandes bostas, não tiveram espaço nenhum. O que eu estava esperando um pouco mais, né? Um pouco mais de destaque, de repente. A Monet teve 1, 2 cenas, foi uma coisa muito rápida, enquanto a Luna teve um destaquezinho um pouco maior, mas muito mais por conta do Max. Então, assim, eu realmente vou continuar dizendo o que eu falei antes. Acredito que numa segunda temporada elas vão ter muito mais destaque, porque eles viram que elas fizeram muito sucesso com o público. Agora já tava tudo escrito, então vamos aguardar, mas fiquei um pouco decepcionada, não vou mentir. Como não tem muito o que falar delas, vamos falar dos professores, né? Porque isso sim, deu pano pra manga nesses 3 episódios. A gente tem que falar sobre isso, né? Muita gente não está gostando dos professores serem Gossip Girl e tudo mais. A gente já sabe dessa polêmica. Já falei aqui, deixei um vídeo, vou deixar aqui em cima, do porquê que as pessoas estão odiando Gossip Girl. Então assista lá se você não viu ainda, porque eu falo de todas essas polêmicas aí. Com relação aos professores, a gente viu que depois que o Max enviou aquele vídeo dele com o Rafa ali na hora H, a gente vê que o Rafa acaba roubando a Gossip Girl ali da Kate, o que era óbvio que isso ia acontecer, e eu amei, porque o Rafa tem toda aquela alma da treta da Gossip Girl original, então eu me diverti muito no 7º episódio, vendo ele ali ameaçando a Kate e o outro lá. É Jared, não sei se é Jared, mas enfim. Foi muito legal ver ele ali fazendo isso, mas no fim das contas não durou muito tempo, e no fim do episódio ele acaba, né, mandando a real de que, enfim, ele vai pedir pra sair da escola, e que nananã, e que ele entendeu, só que foi muito rápido, né? Então ele passou de vilão pra nada muito rápido. Só que não parou por aí, porque ele roubou a Gossip Girl, mas os outros professores começam a ter ciência do que tá acontecendo com a Gossip Girl, porque a Wendy conta pra eles, e aí fala de todo o plano, de tudo que tá acontecendo, por que a Gossip Girl foi revivida depois desse tempo todo. E aí, com essa coisa toda da Julian, a Kate, que já tá muito envolvida com as famílias, ela não quer postar porque é uma coisa muito maior e que não tem nada a ver com os alunos, vai além, é um crime o que aconteceu. E aí os professores se voltam contra ela e expulsam a Kate do próprio negócio. Eu achei o auge, porque, né, a gente teve isso rolando também na primeira, roubaram a Gossip Girl do Dan em alguns momentos, então assim, foi bem interessante de ver. E a Kate, coitada, tá perdida no personagem, né, minha filha? Você tá perdida, porque você não sabe mais se você quer colocar os alunos pra aprenderem a lição moral que você tá falando, ou se você, no fim das contas, quer defender eles, né? Você não tá perdida a menina, e ela já ainda tá ali meio envolvida com o pai da Zoe, o que piora bastante, enfim. Mas no fim das contas foi interessante ver a Kate de fora, que ela foi bloqueada ali pelo Gossip Girl e tudo mais. O que eu me pergunto bastante é como raios, ninguém desconfiou que era alguém que estava no Thanksgiving. Aquela parada toda, tudo bem, pode ter vindo por outras coisas e tal, mas foi muita coincidência, né? A parada toda do pai da Julian só veio à tona no dia seguinte, alguns poucos dias depois do Thanksgiving, porque a menina lá, a noiva do pai da Julian, a Becky, ela falou pra Kate. Então, como que ninguém fez associação, gente? Os professores estão em todos os lugares que dá a treta. Ela descobriu aquilo e logo depois já tava na Gossip Girl. Ela só contou pra uma pessoa. Como que ninguém desconfia desses professores? Porque eles não são exatamente discretos, né? Uma coisa é a gente ver, a gente do público e tal, ver o que eles estão fazendo, o que eles estão armando. A outra é, no enredo, eles não serem muito discretos. Aí eu fiquei meio... Gente, mas tá na cara que foi alguém que tava ali naquele jantar, era óbvio. A Becky não estava tão transtornada assim a ponto de falar e não lembrar o que falou no dia seguinte, né? Mas no fim das contas, o que a Kate fez ali no final foi o que eu falei, muito perdido no personagem. Quando tá a Julian falando ali pra mulher não falar nada, não contar história e tudo mais que eu falei já, ela resolve fazer uma live com a intenção de que vai todo mundo ver que a Julian tá tentando ajudar uma das vítimas do pai, né? Então, só que como não dá pra ouvir, a galera fez leitura labial. E milagrosamente, numa live, as pessoas conseguiram entender ela falando:
não fala nada agora, eu tô aqui pra te pedir pra você não falar. E aí pronto, né? Foi o que eu falei, o tiro saiu pela culatra. A Kate fica desesperada, porque ela, agora sim, se ela tava achando que ela não ia cagar a vida da Julian, e ia ser uma coisa, né, pra botar a boca no trombone, o crime que o cara tem que pagar pelo que fez, agora ela ferrou a vida de uma adolescente que não tinha nada a ver com a história. Então, ela pira, e é assim que a gente termina o 9º episódio, né, com a Julian sendo massacrada por New York Times, CNN, um bando de grandes mídias, né, falando que ela tá ali acobertando a história do pai. E a Julian é famosa também, então é relevante. Então, foi uma coisa bem interessante da gente ver. Tô bem curiosa pra ver o que vai rolar na semana que vem com esse ponto, né, porque realmente, assim, foi muita informação. Como que a Kate vai lidar com isso? Os professores vão continuar escrevendo no lugar dela, enfim. Como que vai se desdobrar essa coisa toda, né? E a gente também teve, falando de núcleo adulto, os pais, né, de todo mundo ali. Alguns tiveram uns destaques muito poucos, tipo a mãe da Audrey, o pai do Aki teve algum destaque, a mãe do Obi algum destaque, mas eu preciso falar do pai da Zoya e do pai da Julian, né? O pai da Julian, já falei disso tudo, que eu particularmente acredito que ele possa ter feito uma coisa ou outra sim. Eu não acho que ele tenha sido inocente nessa história, pelas mensagens que a Julian foi descobrindo ali no celular antigo dele, mas o pai da Zoya foi sensacional. Porque a Zoya se diz muito empática, preocupada com tudo e todos, eu não sei quem, que tá sempre fazendo a coisa certa. Só que no fim das contas ela não pensou 2 vezes na hora de acabar com a vida da própria irmã, né? Por pura raiva com o namorado. Só que ela meteu os pés pelas mãos, né, gente? Porque uma coisa é, beleza, tua irmã pegou teu namorado que você pegou primeiro, mas tudo bem, e você fica revoltada porque eles dormiram juntos. Aí, por conta disso, você resolve expor a vida privada da Julian, que na verdade é a vida do pai dela, e piorar uma situação que já tá feia. Quer dizer, completamente maluca. Então a Julian, assim, na mão da Zoya ali, a Julian foi a grande vítima da situação e a Zoya pegou pesadíssimo. E o pai da Zoya botou ela no lugar dela, entendeu? Falando, e se fosse comigo? Você não acha que ela vai se sentir mal porque é o pai dela? Tem que pensar bem, sabe? Então a conversa deles dois, o tapa né, que ele deu na cara da Zoya foi sensacional. Ela tava merecendo, porque assim, ela não é criança, ela é a mais nova, a gente sabe, mas ao mesmo tempo, né, galera? Vamos que vamos, né, minha filha? Então, eu acho que nos próximos episódios a gente vai ver muito mais treta assim desenrolando. E eu tô bem curiosa pra ver como que vai se desdobrar essa coisa toda da Julian, como que vai se desdobrar a coisa toda do Max com o Aki e a Audrey, porque eles já estão bem resolvidos e o Max tá afim dos dois. Então, como que vai ser essa coisa toda? Como que vai ser se, né, essa reentrada aí da Mônica com a Luna no grupo? Como que vai ser Julian ou Zoya? Porque claramente a química ainda tá ali. Eu tô bem curiosa pra ver os próximos episódios. Eu acho que esses episódios entregaram muita coisa que os 6 primeiros não entregaram. Ainda não está no ritmo exato, mas melhorou bastante, pelo menos a meu ver. Algumas coisas ainda não casaram muito bem pra mim, né? Como eu falei, algumas coisas pareciam perdidas na linha do tempo, enfim, mas eu acho que, num geral, eu gostei muito dos episódios. Tô empolgada pra ver os próximos. E semana que vem, eu vou estar aqui falando dos 3 últimos de uma vez, como eu fiz aqui, dos melhores momentos pra gente conversar um pouco mais. Então, se você não se inscreveu agora e não ativou esse sininho, já faz isso agora e deixa seu like também, que aí na semana que vem você não perde. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou dos 3 episódios, comenta aqui embaixo pra mim qual foi o seu momento preferido, o que você mais gostou e qual dos 3 episódios você mais gostou. Porque pra mim, com certeza, foi o de Thanksgiving ali no jantar, com 1000 tretas acontecendo, né? Então, tudo pra mim. A gente se vê num próximo XOXO Gossip Girl. Saudade que eu tava de falar isso.